Oi pessoal, Câmara Aberta de hoje é para você que está à procura de emprego ou que deseja crescer na profissão. O programa traz dicas de como causar uma boa impressão na entrevista com o empregador, como elaborar um currículo e ainda como se portar no ambiente de trabalho. Quem nos orienta sobre tudo isso é a consultora em recursos humanos Ana Carolina Nunes. Fique com a gente, o Câmara Aberta está começando. Você de casa nos assistindo, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Ana Carolina também, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Léo. A gente escuta muito que o Brasil é um país cheio de oportunidades. O que falta é gente capacitada, habilitada. Isso é real mesmo? Em parte, sim, Léo. A gente sabe que assim, a gente tem temos muitos profissionais bons. E, de fato, o que falta é a iniciativa desses profissionais de se capacitarem para se inserirem no mercado. E aí, né, buscar uma boa oportunidade, porque a oportunidade temos sim, mas a dificuldade de encontrar um trabalhador, um profissional que esteja realmente qualificado, porque o mercado hoje está muito competitivo. Então, se você for mais um, não vai fazer a diferença. Então, a base mesmo curricular tem um diferencial. Quando você tem uma pós, uma especialização, até um curso profissionalizante é um diferencial para esse profissional que tem, né, que aquele outro do senso comum, digamos assim, não teria, entendeu, em seu currículo. E aí realmente é uma vantagem, né? Ele sai na frente. Quem está buscando hoje um emprego, qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo, né, é a questão da iniciativa, né? Você realmente buscar, focar no que você quer, porque tem muitas pessoas, né, nós da área, recebemos muitos profissionais que dizem assim, olha, em qualquer vaga, né, que você tiver aí para mim, pode me colocar. Isso e não é é legal. Bem assim, não, de forma alguma. Tudo na vida a gente tem que ter um foco, né? Seja na vida pessoal, na profissional, imagina. Aí é que a gente tem que ter mesmo. Então, porque você imagina, você é um profissional que você sabe que tem capacidade, tem um dom, tem habilidades para uma área, digamos, de maior, que utiliza o raciocínio, digamos, e você vai lidar com a comunicação, que é algo que você não tem tanta espontaneidade. Então, você não vai desenvolver um trabalho bem feito. Então, você, de fato, tem que focar, esse é o primeiro passo, e ir em busca. Demora, né, tarda, mas chega. Então, assim, o negócio é não desistir daquilo que você quer, por mais difícil e demorado que seja. Por mais que o mercado esteja, né, essa questão de dificuldade, de você ter que correr mesmo para não estar parado, porque muita gente coloca essa expressão, eu não quero estar parado. Mas se capacite, foque, que uma dessas oportunidades com certeza será a sua. E aí a gente vem, né, a base curricular, um currículo bem elaborado. O currículo é muito importante também, né? Também. Como é que a gente elabora um bom currículo? Então, Léo, o currículo é mais uma ferramenta, tá? Por quê? Porque quando um gestor de uma empresa, né, até nós mesmos de consultoria, né, da área de recursos humanos, quando a gente vai fazer uma entrevista, você está com aquele currículo bem elaborado, já lhe ajuda e muito a você evitar fazer certos tipos de perguntas. Então, um currículo bem elaborado é o primeiro passo também, tá? Mas uma boa entrevista, o tete-a-tete também é um fator primordial. Então, para a elaboração de um bom currículo, o quanto maior em termos de estar enxuto, né, popularmente falando, esse currículo tiver, mas contendo todas as informações necessárias a nível de informações pessoais, se você é solteiro, casado, seu estado, né, civil, sua idade, data de nascimento, seu nome completo, formação acadêmica, se você fez um curso, em que ano concluiu, qual foi a faculdade, se está fazendo uma pós, uma especialização, qual o período que está, qual é a faculdade, porque muita gente coloca formação superior, em qual curso. Então, assim, na parte de experiências profissionais, as 3 últimas, né? Nada de se estender. Encher muita não, coisa, né? Não, é aquela famosa expressão, quanto mais eu encher linguiça, né, melhor será. Não, Não é de bacana fato, isso. não. Gestor, hoje em dia, ele corre, tempo para ele é dinheiro. Então, quanto mais ele perder tempo num currículo virando páginas, é dinheiro que está faltando para ele lá fora. Então, assim,
faz um currículo bem enxuto, contendo dados pessoais, dados acadêmicos e profissionais, as 3 últimas experiências. Uma dessas 3 últimas experiências é interessante colocar o nome das empresas, o período que passou, certo? E um pouco das atividades que você desenvolvia. Se tiver algum curso profissionalizante, informática, no Excel, um sistema de software, um SAP, enfim, que são alguns sistemas que são utilizados em grandes empresas, também é um diferencial, tá E certo? nada de mentir também, né? Colocar quem Não. entende de Excel e na hora não conseguir sair do campo. Né? Acontece muito, porque assim, a gente sabe, a exemplo do Excel é uma ferramenta bastante avançada, mas se você fez um curso, porque tudo que você bota no currículo, curso tal, né, quando você vai ser efetivado em uma empresa, teoricamente vai se pedir aquela comprovação, ou seja, um certificado daquele curso que você fez. Porque se tem ali dizendo, você tem respaldado, né, aquele certificado. Então, perdão, nada de mentir, né, nada de omitir, porque às vezes você vai para uma empresa que é do mesmo segmento de outra e fulano conhece, Beltrano conhece. Então, assim, é o seu nome que está em jogo no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. Então, se você se queimar numa empresa porque omitiu algum fato ou mentiu sobre algo, é algo que você sabe que vai lhe prejudicar futuramente em qualquer outra oportunidade. A pretensão salarial e o cargo também pretendido podem constar no currículo? Você pode sim colocar pretensão salarial, já que você sabe da sua capacitação, né? Mas sempre é bom e interessante deixar a combinar em aberto. Por quê? Às vezes você não coloca aquela informação, você só coloca a partir de e não bota a combinar. Ou fecha num salário só. E aí, às vezes, alguém vem, né, ou empresa ou consultoria, e vai olhar e vai dizer, não, é uma pessoa que não tem abertura. Então, sempre é importante colocar combinar, ou então, aberta a negociação, é bem interessante colocar isso também. Agora, Ana Carolina, a entrevista parece ser um grande medo Temor. até, um temor das pessoas. A gente foi, inclusive, às ruas, pedir para que as pessoas fizessem perguntas para você responder, e, curiosamente, todas as perguntas foram a respeito de entrevista. Então, vamos ver, a gente tem a primeira pergunta, que é a do Roberto. Vamos acompanhar. Que roupa uma pessoa deve usar para fazer entrevista de emprego? É a primeira pergunta, roupa. Vamos lá, Roberto, e os demais, né, que estão nos assistindo. Roupa é algo muito importante. É como diz aquela história. A aparência, né, a primeira impressão é a que fica. Então, não é preciso você sair para comprar uma roupa nova. As mulheres, principalmente, sair para fazer uma escova no cabelo, gastar. Se você, às vezes, está procurando um emprego, é porque você não está tendo uma condição financeira tão adequada. Então, você não vai gastar para isso. Mas o recurso que você tiver em casa, né, você utiliza. Como? Rapazes, dependendo do nível, né, da empresa, do estilo da empresa que você faz, por exemplo, se for uma indústria, indústrias que às vezes trabalham no segmento de alimentos, de bebidas, são pessoas que andam mais esportivas, mais despojadas, não é terno nem gravata, mas se você for para um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, já é um perfil diferente. Então, assim, você tenta conhecer um pouco quem é a empresa, é importante ter esse prévio conhecimento, para você saber, poxa, é uma empresa que trabalha no segmento X, então eu acredito que esse porte, mas de uma forma geral, quanto mais simples você estiver, mais arrumado você se encontra. Então, assim, nada de enfeites, principalmente as mulheres, tá? Perfume muito forte, maquiagem exagerada, né? A questão de penteado. Não pode fazer uma escova, faz um rabo de cavalo, prende, bota uma maquiagem sutil, um perfume também bem leve, bem suave. Os rapazes, né? Calça jeans, um sapato fechado, nunca de chinelo, nem de camisa regata, mais uma polo ou uma camisa de botão, certo? Se for para um estilo mais rebuscado, coloca um blazerzinho com uma calça jeans, fica um estilo bem esporte e fino, né? E para as meninas, nada de decote, nada de vestido curto, nada de saia curta, né? Então, assim, calça social ou uma calça jeans, uma blusinha, né, de botão, sempre fechada, né, para não estar aparecendo colo, né? Por quê? Porque às vezes desfoca de você, então isso às vezes pode ser até um ponto negativo. Sapatinho fechado ou sandalinha, né, e nada realmente, gente, de excessos. Pensando nessa aparência ainda, a higiene é muito importante também. Muito, muito. Eu digo porque assim, a gente não sabe, a gente tem que pensar o seguinte, saio de casa, vou para um processo seletivo, vou participar de uma entrevista.
Então, eu não sei que tipo de gestor eu vou encontrar. Se é uma pessoa mais flexível, se é uma pessoa mais rigorosa, se é uma pessoa muito observadora, que vai me olhar desde a minha entrada até, né, a minha finalização do processo. Então, tem que ter cuidado. As unhas asseadas, né, a higiene bucal também, a questão do excesso mesmo de perfume, às vezes exagera. Enfim, você, né, tem que estar realmente... Pensa que você vai para algum lugar onde você vai ser bem recebido. Então, da mesma forma que você vai ser bem recebido, você também, né, quer receber. Então, pensa dessa forma que aí sai tudo tranquilo. Bacana, esclarecido. Vamos então a mais uma participação. Agora a gente tem a pergunta do Leandro. Vamos acompanhar. Vamos lá. O que eu não devo falar durante a entrevista de emprego? Tem alguma Boa. coisa que é para tomar cuidado mesmo, não pode ser dita? Então, Leandro, tem que ponderar. Quanto mais ponderado você estiver no processo de entrevista, melhor será. Como? Para você não se perder nas palavras. Às vezes você entra, é muito subjetivo, entra no assunto, de repente está em outro, você já não sabe mais onde você está. Então, assim, a questão mesmo de ser objetivo. Ouve mais e fala menos. Responde realmente o que for perguntado. Se você sentir a necessidade, né, de expor algo que você sabe que vai ser benéfico para você diante daquela função, expõe, mas ouvir mais, né, e falar menos. Falar realmente o essencial, o que lhe for perguntado. Bacana. Vamos a mais uma pergunta das ruas. É a pergunta do João Batista agora. Vamos lá. Como impressionar a pessoa que vai me entrevistar? É a resposta que todo mundo quer, né? O que é preciso fazer? Você já vem dando essas dicas, algumas aí. O que mais que a gente tem que fazer aí, exportar? Então, eu prezo sempre pela verdade. Em todo processo seletivo que eu vou fazer, eu sempre digo aos meus candidatos, gente, vocês estão aqui, né, mas eu quero ouvir a verdade de vocês. Não adianta você chegar, né, e querer me impressionar, é até bem colocada essa palavra, porque não adianta. Imagina você dizer que é algo, que é isso, que faz aquilo, e que você vai ser a pessoa selecionada e na prática você não é nada do que você falou. Então, o mais verdadeiro, procura ser o mais verdadeiro possível. A verdade sempre prevalece. Então, quanto mais você usar da sua sinceridade, espontaneidade, melhor ainda. Você vai sair naturalmente. E não ficar todo tempo lá, aquela questão, como eu estou, né? Será que eu falei isso? Será que eu falei aquilo? Algo mecânico. E sim, deixa fluir mesmo. Essa sua resposta eu acho que já responde ao José, mas vamos assistir a pergunta dele e a gente volta comentando também. Vamos ver. Vale a pena mentir na hora da entrevista? Aí você já disse, para o currículo não vale, para a entrevista não vale. De forma alguma. Isso é péssimo, né? Péssimo. E nem omitir também. Tem, às vezes, pessoas que o gestor, né, ou a pessoa responsável fez, né, determinada pergunta, ele sabe que poderia responder algo, né, que viria a prejudicar de primeira, mas que, de repente, lá na frente vai prejudicar também, e ele já omitiu naquela fase. Então, é aquilo que eu digo, preze sempre pela verdade, seja o mais sincero possível. Ana Carolina, tem aquelas pessoas muito tímidas, né, ou que têm dificuldade, já vão nervosas para a entrevista. Tem alguma técnica? A pessoa deveria tentar treinar em casa com um parente para ver se solta mais, por exemplo? Tem sim, Lael. A técnica da respiração é a mais comumente usada e vale a pena. Você fazer aquele processo de respiração, respirar bem lento, né? Inspirar e expirar uns 5, 6, 7 vezes. Vale acalmar, certo? A questão do nervosismo é normal, mas tem também, como você falou, as pessoas tímidas já de natureza. Então, aí é que dificulta mesmo. Então, assim, tenta trabalhar, fazer a técnica do espelho, que eu sempre, né, falo para as pessoas, em algumas entrevistas que eu já dei, a técnica do espelho, faz isso como você falou, treina com o pai, com a mãe em casa, ou até no espelho mesmo. Você imagina, pega o teu currículo, imagina que você é o gestor, faz o papel do gestor e o seu papel. Então, para ir acalmando, para ver como é que seria isso. Mas é interessante, ter algumas técnicas e devem ser utilizadas sim. Bacana, vamos fazer uma pausa aqui rápida na conversa para o intervalo. Na sequência, então, continuamos com mais dicas para se conseguir um emprego e também para crescer na profissão. Até já. O que passa pela Câmara
fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta hoje com dicas para conseguir um emprego e crescer na profissão. Aqui com a gente é a consultora de recursos humanos, Ana Carolina Nunes. Ana Carolina, antes da gente continuar essa conversa também, eu convido você e convido o pessoal de casa para a gente assistir uma reportagem que esclarece como funciona o SINE, o Sistema Nacional de Emprego, que pode ser aí uma excelente opção para quem está nessa busca. Vamos ver. Por dia, o Cine Municipal realiza, em média, 100 atendimentos. O serviço é um dos principais instrumentos de inserção das pessoas no mercado de trabalho. O Cine Municipal ele tem como prioridade atender os trabalhadores e encaminhá-los para o mercado de trabalho, né? Tanto aqueles profissionais que já têm experiência no mercado, quanto aqueles que estão em busca do primeiro emprego. Graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com as empresas, então semanalmente chegam várias vagas. É tanto que ultimamente a gente tem publicado em torno de 500 vagas por semana. Vagas que são rotativas e outras que são novas, né? Que a gente tem aquelas que são mais rotativas, aquelas que têm mais dificuldade de preencher, mas os demais, normalmente, toda semana a gente tem um número considerável de vagas aqui no Cine. Para fazer o cadastro no Cine é preciso levar documentos como identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e comprovantes de escolaridade de cursos, como de idiomas e de informática. Dependendo da situação, é possível sair do local direto para uma entrevista de emprego. Eles vêm aqui no Cine, a gente faz o cadastro no sistema e vai fazer uma busca. A partir disso, as possibilidades a gente vai agendando as entrevistas. E aí, normalmente, tem pessoas que saem daqui já direto para a entrevista. Tem outras que a gente consegue agendar, tem pessoas que a gente aqui mesmo, a gente já consegue encaminhar na mesma hora para a entrevista, por isso que a gente sempre diz que o trabalhador deve vir preparado, né? A gente sente alguma dificuldade quando o trabalhador vem para cá, eu estou na rua, devo passar. Não vem preparado para uma entrevista. Então, tem sempre bom vir sempre com um currículo, vir arrumado, porque há possibilidade dele sair daqui direto para a entrevista com o empregador. Por enquanto, o Cine não faz agendamento dos seus serviços. As fichas de atendimento começam a ser distribuídas às 6h30 da manhã. O Cine Municipal de João Pessoa fica na Avenida Cardoso Vieira, número 85, no Varadouro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Tá aí. O Cine que é um parceiro de grandes empresas também, você que presta consultoria, não é? Um parceiro importante. Muito. Eles têm vagas que são, como ela mesma falou, né? Às vezes tem empresas que estão precisando para ontem e de repente aquele empregador está no perfil, não perde tempo, já encaminha. Um detalhe importante é aquela questão que ela falou, né? Do que necessita levar a princípio. Um dos pontos que eu comuniquei aqui sobre o certificado de curso, de você não mentir, dizer que tem um curso tal. Precisa provar mesmo, né? Um outro ponto aqui, Ana Carolina, o uso das redes sociais. Acho que tanto para se conseguir um emprego, quanto depois que se consegue ele. Eu já li algumas reportagens que tem empresas que buscam, né, nas redes sociais o perfil daquele candidato. Isso de fato acontece? Acontece. Existe
os dois tópicos, digamos. Quando você tem um candidato em seleção e, de repente, a rede social tem pessoas até que já incluem no próprio currículo, tá? Então, você, às vezes, vai verificar, vai conhecer um pouco mais, né, desse profissional na rede social, já que ele deixou no currículo. Então, assim, e tem empresas que, às vezes, realmente divulgam suas vagas, né? Porque a rede social, hoje em dia, eu acho que é o maior veículo de comunicação. Então, assim, é uma ferramenta muito importante. Agora, tem que saber como usar, tá? Não devemos abusar. Como? Momento de trabalho, se for para a divulgação de alguma vaga, se for para algo específico relacionado a trabalho, utiliza. Tem empresas que são abertas, mas tem empresas que são bloqueadas. E só desbloqueia, por exemplo, na hora do almoço, né, o intervalo do descanso. Então, assim, é só você saber ponderar, né, não abusar realmente. Poxa, momento de trabalho, você sabe que tem suas demandas para fazer, suas atividades, você não vai estar, né, vendo Facebook, né, acessando outras mídias, né, e sim, se for para relação de trabalho, é importante utilizar sim, porque é um meio que circula muito. Tem algum erro principal de quem utiliza essas redes sociais? Erro, digamos, em que sentido? Assim? De postagem de algum conteúdo que o ambiente de trabalho acaba ficando sabendo e aquilo pode prejudicar no ambiente de trabalho? Primeiro de tudo, né, ou empresa ou consultoria, tem que ver se é uma vaga sigilosa. Então, se é uma vaga sigilosa, não divulga, evita, né? Mas se não for, né, você sempre a gente, assim, a exemplo, né, consultoria, nós nunca divulgamos o nome da empresa no primeiro momento. A gente fala um pouco do segmento, fala a função, salário, porque é importante, o profissional sempre quer saber o candidato. Mas, assim, a gente tem a gente preserva, né, nesse primeiro momento de divulgação. A gente geralmente utiliza vaga para a função tal, empresa no segmento tal. E no momento da entrevista pessoalmente é que a gente, né, descama mais esse processo, sobre essa vaga, sobre esse processo seletivo. Partindo aí já para esse comportamento no ambiente de trabalho, né, a pessoa já conseguiu o emprego e agora precisa ter uma postura dentro do ambiente de trabalho. Primeiro, para quem está entrando nesse emprego, o que é importante seguir? Quais as recomendações? Então, você entrou numa nova empresa, você vai estar numa nova etapa da sua vida, num novo desafio. Você está numa nova casa, né? Então, se você chega num ambiente novo, é como diz um ditadozinho, eu sou muito de ditados populares, mas que a gente integra muito ao meio profissional. Em terra de sapo, de cócoras com ele. Então, assim, entrou num ambiente novo, não vai logo impor suas vontades, seu gesto, eu trabalho assim, eu sou assim. Não, analisa primeiro, observa como é o ambiente. Afinal de contas, você ingressou, você já sabia como é que é a cultura, a visão, a missão daquela empresa. Então, todo cuidado, né, é redobrado. Procure primeiro se familiarizar, né, para depois você inserir no seu modo de trabalho e, consequentemente, né, as outras pessoas irem se adaptando. Você nunca pode chegar de primeira e já impor as coisas. É algo novo, é algo desafiador para você. Então, lhe dando essa oportunidade. Então, você tem que agarrar com unhas e dentes. Então, realmente espera, conhece primeiro o ambiente para depois, né, ir colocando o teu perfil mesmo, inserindo o teu modozinho, porque cada pessoa tem um modo de trabalho, né? Aquele profissional proativo que já quer buscar soluções, já quer sugerir bastante, ele pode ser visto em alguns momentos como alguém que está se metendo onde não deveria? Pode. É isso que eu estou te falando. É preciso um bom senso aí, né? Um limite. Bom senso. Até porque você, sendo inserido nessa nova empresa, você não conhece fulano do setor tal, você não conhece cicrano do setor tal. Então, tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que são mais fechadas. Então, você primeiro tem que conhecer, né, cada ambiente, cada pessoa que você vai estar ali lidando no dia a dia, para que aí você possa ir inserindo essa tua proatividade, porque tem pessoas que às vezes podem ver como mal olhado. Ah, fulano já chegou agora, já quer cantar de galo, né, já quer botar as mãozinhas de fora. Tem outros que já veem, né, de uma forma positiva. Poxa, fulano chegou, trouxe uma inovação, trouxe algo que realmente pode ser diferencial aqui para a empresa. Então, vai depender da visão. Então, o importante é tomar cuidado, porque a gente, né, antes a gente ter um maior respaldo do que a gente chegar mesmo de cara e já querer impor as nossas condições. Outros pontos importantes, fundamentais, eu diria, é pontualidade e cordialidade também. Também.
cordialidade, né, a questão do humanismo mesmo. Não é porque você está inserido em uma empresa que é dividida em setores, financeiro, administrativo, recursos humanos, vendas. Não, mas todos estão interligados, né? Todos trabalham ali em prol de um único objetivo, que é o objetivo da empresa como um todo. Então, você nunca pode ver o seu setor como o seu setor sozinho, porque um dia você pode precisar do financeiro, do administrativo e vice-versa. Então, você tem que estar aberto a agregar os outros setores e os outros setores também agregar o seu. Porque vocês trabalham de forma mútua, né? Todo setor é um interligado ao outro. Você nunca está trabalhando sozinho. Então, tem que ter. E a pontualidade é muito importante. Relacionamento interpessoal também. A qualidade desse profissional, né, do serviço que ele está oferecendo, do trabalho que ele está oferecendo, também depende aí do perfil da empresa. E eu cito isso porque, por exemplo, a gente às vezes frequenta um supermercado de rede e se sente melhor atendido do que no mercado de bairro. O de rede parece ter um padrão, tem um bom dia, tem o obrigado, às vezes o de bairro não tem isso. Depende da empresa também, esse reflexo ao seu funcionário? Depende, Lael. Essa questão é bem interessante porque, assim, por exemplo, a nosso nível aqui, na nossa região, a gente tem muitas empresas que são familiares, né? Então, assim, quando você vê uma empresa multinacional, de grande rede, que tem, né, filiais, que, né, enfim, tem uma metodologia um pouco diferenciada do que a familiar. Como? Em termos de capacitação de funcionário, em termos de treinamentos, né? Eles investem mais nessa parte de treinamento e capacitação, né? Porque aí, como você disse, gera um padrão, né? E não se diferencia de fulano para cicrano. Então, assim, é importante que as empresas como um todo tenham essa visão de, se você inseriu aquele funcionário na tua empresa e sabe que ele tem um potencial. E, claro, tem empresas que têm a parte de planos de cargos e salários, planos de carreira. Então, aquele funcionário já entra com aquela visão. E ele vai ser moldado para isso também. Então, se ele recebe de um lado, ele vai dar do outro. Ok. Um outro aspecto agora aqui, Ana Carolina, no ambiente de trabalho. Relacionamento. Isso pode ser um fator complicador em algumas empresas? Relacionamento amoroso. Amoroso entre, mesmo. Né, duas pessoas do mesmo ambiente de trabalho. Lá tem empresas que não têm essa problemática, mas a grande maioria, como eu estou te falando, as grandes empresas, elas prezam por isso, que não haja essa interferência, né? Porque, quer queira, quer não, um dia pode existir uma desavença pelo fator pessoal e estar inserido, né, vir agregar no setor profissional. E isso é desgastante para o profissional em si. Então, já aconteceu caso? Já. Tem empresas, gestores que flexibilizam? Tem. Às vezes até de um setor e de outro, né? Nunca do mesmo setor, mas vai muito de empresa para empresa. Geralmente as grandes empresas, elas têm um cuidado maior sobre isso. Você disse que já aconteceu casos de uma pessoa precisar pedir exoneração, pedir demissão? Já aconteceu. Eu conheço casos de, por exemplo, a função menor, né? Geralmente, os casos que eu conheço, a mulher que abdica mais. Porque às vezes o futuro marido, enfim, o companheiro está no cargo de liderança, de gestão, então, por bem dos dois, né, quem abdica mais é a ponta menor, digamos assim. Já aconteceu caso. E ainda falando de relacionamento, agora não necessariamente amoroso, de amizade mesmo. Às vezes existe uma amizade muito grande entre dois colegas de trabalho, entre parte da equipe, e eles trazem para dentro do trabalho, né, uma intimidade muito grande que acontece no fim de semana no barzinho e traz para dentro do trabalho, traz brincadeiras, traz uma forma mais próxima. O que talvez por um aspecto fosse positivo, essa amizade, mas às vezes há um exagero, né, de brincadeiras, enfim. Isso pode ser prejudicial também? Pode. Pode como? Quando você passa a ter uma relação de intimidade com alguém, seja no ambiente pessoal ou profissional, você está aberto, né, a criticar aquela pessoa e ser criticada. Então, no ambiente profissional, é importante você prezar, né, de forma ponderada. Existe muita sintonia, eu me identifico tanto com fulano, a gente pensa igual, a gente age igual, quando eu penso numa coisa ele já, né, já sabe o que eu vou falar, então assim, existe, isso é positivo? Mas tudo tem que ser ponderado. Por quê? Porque imagina a relação de um gestor com um subordinado dele,
tá? De sair para ambiente de barzinho, de festa, balada, e de repente acontecer daquele subordinado executar uma tarefa de forma errada e precisar da orientação do seu gestor. Pela relação que eles têm de amizade, de intimidade, possa ser que ele não tenha esse retorno positivo, que ele não receba esse feedback positivo do seu gestor, e sim que leve como uma crítica para o lado pessoal. Então, essa questão acontece, entendeu? Então, tem que se ter cuidado com isso. Tudo, não deixar de você se confraternizar. Tanto é que existe nas empresas aniversariantes do mês, que é o momento de todo mundo se reunir, né, as datas comemorativas. Você não deixa de ter um relacionamento, mas se for ter um relacionamento mais extensivo, né, tem que tomar cuidado, principalmente em relação de líder e o subordinado. Okay. Líder e liderado, né? Ana Carolina, muito obrigado por sua participação, Eu que agradeço. por todas essas orientações. Tenho certeza que foi muito útil para o nosso telespectador. Seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente também agradece. A Câmara Aberta fica por aqui. Muita sorte, sucesso a você que está buscando um emprego ou uma promoção. Se quiser sugerir uma pauta para o nosso programa, mande sua mensagem pelas redes sociais da Câmara, no Twitter, @CâmaraJP, ou pela fanpage no Facebook. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa. Tchau!